Olá, meu nome é Ana, este é meu canal, onde eu trago algumas reflexões, né, sobre a vida, principalmente sobre inteligência emocional, os livros que eu leio, enfim, eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de refletir. Eu acredito que a reflexão, ela faz parte do ser humano, como seres racionais, né, a gente não faz as coisas porque faz, a gente faz por N fatores e decisões e pensamentos que a gente tem. Então, nesse fim de ano, né, do ano de 2024, eu pego pensando sobre as lições, né, que esse ano trouxe, e é muito louco a gente pensar que a pessoa que iniciou o ano de 2024 não é a mesma que vai terminar o ano de 2024, né? É claro que é uma invenção da humanidade, né, dividir em anos. A gente sabe que se você não mudar, nada muda, né, do dia 31 pro dia 1º. Então, é necessário a gente permitir a mudança, né? Mudar sempre é válido quando a gente busca evoluir de certa forma. Então, hoje eu listo, né, algumas lições que eu tive no ano de 2024. Foi um ano, assim, que eu lidei de frente com muitas rejeições. Então, a rejeição, ela faz parte da minha vida desde a minha adolescência. E é permitido sempre a gente refletir sobre essas rejeições, sobre as rejeições, o que elas querem nos mostrar, né? Qual é a lição. Na vida a gente vai ter sempre, se você se propõe a fazer alguma coisa, a gente sempre vai ter chance de ter sucesso, como ter rejeições, né? E como a gente lida com seres humanos, a gente depende também de como as pessoas reagem, né, sobre nossas ações. A gente não é totalmente separado disso, né? Todas as pessoas nos influenciam, né, de certa forma. Todas as pessoas que a gente convive, né, principalmente. A primeira lição, né, foi que sempre vai haver algo depois da rejeição, né? Tudo na vida, quando uma porta fecha, a outra abre. A gente nunca é desamparado totalmente, né? E isso a gente pensa que precisa ter resiliência, né? Não é porque tu perdeu o emprego, que você terminou um relacionamento, brigou com uma amizade ou teve laços cortados, não é por causa disso que acaba ali, né? A gente tem que pensar que o tempo ele vai curar essas dores, né? As dores da rejeição, as dores dos nãos que a gente recebe. Então, essa é uma das primeiras lições que eu aprendi. Que sempre vai haver algo melhor, né? Te esperando lá na frente. Algo que você possa se orgulhar, né? E não perder as esperanças. Nunca perder as esperanças. Acredito que a gente sobrevive com esperança. A gente sempre tá esperando algo melhor, mas a gente não tem que ficar só esperando, né? A gente tem que viver nesse meio tempo. E então, essa foi uma das também lições que eu aprendi. A ter esperança, né? A terceira lição é não deixar o que os outros pensam te definir, né? Eu tive um episódio que a pessoa falou que, de certa forma, me rotulou, né? Então, eu não suporto rótulos. Eu acredito que eu tenho uma percepção de alguém, não é porque essa percepção é correta. Eu penso dessa forma, mas a pessoa não é necessariamente o que eu penso. Então, evitar rótulos, né? A gente... fulana de tal não vai conseguir porque ela tem essa limitação. Esse tipo de rótulo, ele é muito perigoso, porque diz mais sobre a gente, né? Sobre nossas limitações. Tudo que eu vejo no outro é porque, primeiro, eu enxerguei em mim, né? Então, essa é a minha quarta lição. A gente não deixar levar pelas percepções dos outros. Nem tudo que eles falam sobre nós é verdade. É só o ponto de vista dele.
não necessariamente é verdade. E aí a gente tem que lidar e seguir em frente com o fato de que a gente não muda as pessoas. Elas têm total liberdade de pensar o que querem, né? E também seguir a nossa vida sem esse peso, né? Então a gente não tem a necessidade de estar provando algo pra alguém. Porque fulano pensa que eu sou assim. Deixa ele pensar, né? Direito dele, todos nós temos direito de pensar o que quisermos, o que quisermos das coisas. Não necessariamente é verdade. E às vezes a nossa cabeça, ela nos engana também, né? Então, essa é uma das lições também, a quinta lição. Nem todos os teus pensamentos são verídicos, né? Porque nós somos seres que somos influenciados por diversas questões externas. Por exemplo, o que a gente enxerga de uma situação, a nossa opinião, ela é baseada no que a gente acredita, né? Desde a nossa fase mais jovem, né? Que foi formando a nossa ideia, formando, né? E influências de lugar, de sociedade, de pessoas que eu convivi ao longo da vida. Então, isso muda também. Muda ao decorrer do tempo. Não necessariamente vai viver a vida inteira com essa ideia. Mas a minha ideia, ela é só a minha ideia. Não é necessariamente a ideia de toda a população, de todas as pessoas. Então, pensar dessa forma. Eu penso assim, tá tudo bem. Eu tô nesse nível de evolução e tá tudo bem. Ano que vem, posso evoluir nesse sentido. Ou, né, não nem esperar o ano, né? Já evoluir se uma ideia te prejudica. Então, essa é uma das lições também que eu aprendi esse ano, né? Que também é uma soma de todos os anos, né, que eu fui refletindo. E outras lições que eu aprendi também, que não entregar sua saúde para qualquer coisa, né? A tua saúde, ela sempre vale mais, né? A saúde mental, física. Tudo que te prejudica nesse sentido, tá te fazendo mal, tá fazendo perder sono, tá te fazendo viver só de remédio, tudo isso não vale a pena, né? Procure uma coisa melhor e que te faça melhorar nesse sentido. Nada vale a tua saúde, né? Tem uma frase que tem nas redes sociais, que é nenhum CNPJ vale teu CPF, né? Então, se preservar nesse sentido. A vida não é somente lucrar, né? Lucrar dinheiro. Acredito que as pessoas estão loucas, né? Nesse sentido, somente lucrar. Eu acho que tem outros valores que a gente não tem como, né, calcular, né? Não tem como transformar numa moeda. Então, ter isso em mente, que tem coisas bem mais valiosas, né? Que é a tua saúde. A sétima lição é que o contato com a natureza nos faz pessoas melhores, né? A gente precisa desse contato da natureza. E a natureza, ela te cura por si só. Há muitos estudos acerca disso, então não sou eu que estou falando, né? A gente precisa estar inserido na natureza, né? Porque nós somos animais, né? Nada mais que isso. A gente tem nossos costumes, nossa racionalidade, mas a gente, no fundo, é um animal. Então, todas as coisas, elas estão em sintonia com a natureza, né? O processo de morte, o processo de nascimento, a gente percebe que é o mesmo, né? Em qualquer tipo, né, de animal. Então, a natureza, ela vai se encaminhando para aquilo, né? Então, eu passei por um processo de luto há um ano atrás e eu pude constatar isso, né? A natureza, ela vai preparando aquela pessoa pro fim da vida dela, né? Depois a gente não sabe, né, o que vai ser da alma daquela pessoa, mas a partir do momento que ela está aqui, no fim da vida, a natureza, ela já vai, né,
alinhando com isso. Então, meio que a pessoa aceita isso, né, e vai em paz. Então, assim, isso é a natureza, né, agindo. E nós precisamos ter esse contato com a natureza, né? O que você puder colocar o pé no chão, sentir o ar puro da natureza, isso tudo são coisas que nos curam, né? Não são pílulas, não vendem em farmácia, mas nos curam. Então, alinhar isso com a natureza é importante. A 8ª lição é valorizar as pessoas que você tem mais estima, né? Então, saber os nichos das pessoas. Essa aqui não tem mais como a gente ter contato e, né, segue o teu caminho, eu sigo o meu, tá tudo certo. Mas saber valorizar essas pessoas que estão diariamente perguntando se tu tá bem, se tu dormiu bem, se a ansiedade te atacou novamente, se a saúde tá boa. Essas pessoas, elas são valiosas, né? Então, saber valorizar e saber onde colocar essas pessoas, né? É claro que todo relacionamento acaba, relacionamento amoroso, de amizade, todos eles acabam em algum dia, né? Mas a gente tem que saber que as pessoas, elas foram importantes de uma certa forma em um período da vida e seguiram o caminho dela. Então, isso não é ruim, né? Isso é o ritmo, é o ritmo da vida, é que as pessoas vão caminhando e vão procurando outros lugares, outras pessoas, outros, né, compromissos, enfim. Não pensar que as pessoas são pra nós, pra vida inteira. As pessoas não são nossas, né? Nem as pessoas do nosso sangue são nossas. Elas vão partir algum dia, elas não estão aqui pra sempre. A gente não tá aqui pra sempre. Então, essa é uma lição que eu aprendi também. Cada pessoa vai ocupando um lugarzinho ali. Às vezes a pessoa já não tá mais em ritmo, né, com concordância contigo. Então, ir colocando essas pessoas, saber onde colocar, né, o sentimento ali, o tempo, porque o tempo, a coisa mais valiosa que tu pode dar pra alguém é o teu tempo, né, porque a gente tem um tempo premeditado pra estar aqui. Ninguém é pra sempre, né, então o tempo é valioso. Então pode ser colocado também como uma 9ª lição. O tempo é valioso. Esteja e use o tempo ao seu favor, né? Tudo que você colocar o seu tempo, a sua energia, tudo tende a dar certo, né? Com certa constância vai dar certo. Mas use o seu tempo para coisas que te agregam valor, né? E descansar também é um valor. A gente precisa descansar, né? A cabeça, o corpo, a mente, né? E às vezes tá tudo uma confusão ali, né? E a gente precisa... agora eu esqueci a palavra, mas a gente precisa canalizar essa energia, né? E saber o que a gente faz com o tempo que nos é dado. Então essa é uma das lições também que eu aprendi. A 10ª lição é sempre que puder ajudar alguém, ajuda. Isso é uma coisa que nos trará um benefício também. A gente é mais feliz quando ajuda alguém. Então, eu não preciso somente pensar no meu bem-estar, né? A gente está inserido numa sociedade que a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas. Então, a gente não precisa tirar vantagem de todos. Ajuda alguém que precisa, né? Uma pessoa que precisa de uma palavra naquele momento, precisa de sair para esparecer. A gente não perde por ser bom, né? Eu tenho em minha mente isso. A gente não perde por ser bom. E principalmente ajude as pessoas do teu ciclo ali, aquelas que estão ao teu alcance.
estende uma mão, estende, faça alguma coisa por aquela pessoa naquele momento. A vida é uma caixinha de surpresa, né? A gente pode estar ajudando agora, e no futuro, com certeza, seremos ajudados, né? Não podemos ser seres individualistas. Então, é isso. A 11ª lição que eu aprendi é nunca agir com emoção. A gente precisa ser racional em alguns momentos. A gente não perde por ser racional. Às vezes vale mais pensar por um tempo do que agir por impulso e pela emoção daquele momento. Com certeza, na vida a gente vai passar por pessoas que querem se aproveitar da gente, né? De toda forma. Então, a gente precisa pensar, parar pra pensar o que aquela pessoa tá querendo, né? Isso vai ser benéfico? Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Não agir no momento, né? Parar pra pensar. Me dê alguns dias, eu vou pensar e vou chegar a uma conclusão e te dou a resposta. Não agir naquele impulso, né? Naquela vontade, aquela ânsia. Nada vai acontecer de uma hora para outra, então a gente precisa, né, voltar naquilo, né? O tempo que eu vou depositar nessa decisão vai ser importante. A 12ª lição é de que as pessoas, elas se disfarçam também. Muitas vezes elas não são aquilo que mostram ser. Então, ter cuidado. Ter cuidado no sentido de que, opa, alguma coisa está errada, né? Buscar referências, não acreditar em tudo. É óbvio que a gente vai tentar ver as pessoas da maneira que a gente é, né? Mas nem sempre é assim, né? A gente precisa ter essa noção de que as pessoas, elas podem se camuflar, né? Elas podem estar mostrando uma coisa que não são. Então, isso é uma das lições que eu aprendi. Sempre ver as situações de maneira racional. Precisamos ser emoção, precisamos também, mas saber dosar. Em qual ponto eu preciso ser racional e qual ponto eu preciso ser emoção. Então, isso é importante, muito importante, pra te não cair nessas ciladas da vida. A 13ª lição é nunca ir contra as pessoas que te deram a vida, né? A gente sabe que as relações, elas são complicadas, tem muito trauma envolvido, tem muita falta, né? Então, a gente tende a ter sentimentos, guardar emoções, né, dentro da gente, guardar principalmente traumas em relação às pessoas que nos deram a vida, né, que são nosso pai e nossa mãe. Mas nunca ir contra eles. Eles te deram a coisa mais importante, que é a vida. Tudo que você tem hoje é porque eles te deram a vida. Foi da maneira que foi a criação que foi, mas eles te deram a vida. Nunca, jamais. Todos nós temos defeitos, a gente não é perfeito. Por que a gente tem que procurar perfeição nos nossos pais? Eles não são perfeitos também. Eles estão vivendo a vida a primeira vez também, de tudo. Então, se eu for olhar, minha mãe com 20 anos já tinha 2 filhos. Eu, com 29, não me imagino com 2 filhos. Então, ela fez o que pôde na situação que ela estava. E fez muito. Tenha orgulho deles. Honre seus pais. Não acho que eles te devem, não te deve nada. Não. A gente não deve o que a gente não sabe. Se eu devo algum dinheiro pra alguém e eu sei, isso é uma dívida que eu tenho, sim. Mas se eu não tenho consciência de que eu gastei aquela vez, eu nunca vou lembrar da dívida e eu não vou pagar. Então, eles não sabem que tem. E a gente vai viver cobrando uma dívida que eles não sabem que tem. Então,
não pensar que os teus pais te deram nada. Então, essa é uma das lições que eu aprendi. E eu esqueci a contagem, eu acho que tá no 14º. A 14ª lição é que a gente precisa viver mais um momento, né? O momento atual é o que a gente tem. A gente não tem nada além disso. Daqui 1 hora, daqui 1 minuto, a gente pode não estar mais aqui. Daqui 1 ano, a gente não sabe. A gente tem o quê? Tem um momento. Aproveitar o momento. Ter a lembrança daqueles momentos bons e esquecer os ruins. Coloca mais coisas boas pra lembrar. Eu lembro daquela pessoa, aquela vez, aquele dia, nós fomos pra tal lugar, a gente bateu foto, nós nos divertimos muito. Lembra dessas coisas boas, daqueles momentos bons, né? Então, saber dosar, né? Os momentos bons, os momentos ruins, faz parte da vida, mas a gente tem que ser positivo em relação ao mundo, né? E os momentos. Então, essa é a 14ª lição. A 15ª lição é que a gente precisa ser mais ponte na vida das pessoas. Não construir muros, construir pontes. Nem todo mundo é pra todo mundo, né? Às vezes a gente, por uma influência de algum amigo, a gente conhece outras pessoas, mas elas não combinam com a gente, mas não construir pontes não construir muros em relação a essas pessoas. Todas as pessoas vão te ensinar de certa forma, né? E elas têm uma validade também. Elas não são pra sempre. E às vezes, quando a gente tá convivendo com essas pessoas, a gente assim, não sei se é coincidência ou a gente tende a encontrar essas pessoas, né? E quando essas pessoas encerram os ciclos, né, delas na nossa vida, elas somem, né? Por mais que a gente vive no mesmo lugar, elas não aparecem muito. Então, todas as coisas, elas não são por acaso, né? A gente tem uma certa validade na vida das pessoas e elas estão ali para te ensinar, né? De certa forma. E não construir muro em relação a essas pessoas. Depois que a gente se relaciona com as pessoas, não sair falando coisas ruins sobre a pessoa, sobre os segredos que ela partilhou, sobre coisas que ocorreram enquanto teve um relacionamento. Então isso é construir mais pontes do que muros, né? O julgamento, ele sempre nos afasta, né? O ato de julgar, ele sempre vai nos afastar cada vez mais. Então, o julgamento é como se fosse um muro entre as pessoas, né? Não sair falando mal, né? Amaldiçoando, de certa forma, porque falar mal é uma maldição, né? Então, ter cuidado sobre isso. A 16ª lição não precisamos nos desagradar para agradar alguém. Eu não quero ir naquele lugar hoje, não tô afim, né? Ter esse entendimento de que tá tudo bem, né? Quem é meu amigo vai entender, quem não é, também tudo bem, né? Estar confortável em desagradar, né? Eu não preciso ser aceita em todos os lugares, não preciso que as pessoas me exaltem em todos os lugares, né? Então, ter essa autenticidade de desagradar, né? E agora, se você me escutou até aqui, muito obrigada. Eu fico muito agradecida. Eu gosto muito disso, de refletir e esperar para as próximas publicações. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.